Para nós, irmãos, é uma satisfação, uma alegria poder estar mais uma vez participando com os nossos amados irmãos, né? Eu gostaria de convidar os irmãos para que nós lêssemos a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. A palavra de Deus, ela nos diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Que Deus, na sua infinita graça e amor, nos ajude a sermos exatamente estes que foram justificados pela fé e adquirimos com isto a paz com Deus. Como é maravilhoso, irmãos, poder saber que estamos em paz com Deus. Não por causa de méritos próprios ou porque sejamos melhores do que os outros, mas porque alcançamos a redenção em Cristo Jesus. Nós que outrora estávamos perdidos, mas fomos achados. Estávamos mortos, mas fomos ressuscitados. Estávamos sujos, mas fomos lavados e lavados pelo precioso sangue do Senhor Jesus. É interessante, amados, que esta expressão justificação é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei
estão satisfeitas. É claro que se os irmãos me perguntar, mas quais são essas reivindicações da lei? Olha, irmãos, eu teria muita dificuldade para responder a esta pergunta, mas Deus, ele trabalha em favor do pecador. E este mesmo pecador, irmãos, éramos nós. Quando nós lemos a palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, nós encontramos a palavra de Deus, ela nos orientando e dizendo da seguinte maneira: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Porque todos nós, irmãos, nós viemos do pecado. E se alguém disser, não, eu não vim do pecado, eu já era bom, então este alguém tem que fazer uma análise na sua vida. Na justificação estão incluídas algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa que nós alcançamos com a justificação é, então, o perdão dos nossos pecados. Esta é a primeira coisa que nós alcançamos. Alcançamos o perdão dos nossos pecados. E é interessante, irmãos, que Deus, na sua infinita graça, no seu grande amor, a sua proposta de amor e de perdão para nós é: dos seus pecados não me lembrarei mais. Deus nos perdoa de uma maneira que nós não poderíamos compreender. O amor de Deus e o perdão de Deus está muito acima do nosso perdão, que perdoamos aqueles que nos ofendem. Porque o amor de Deus o leva a esquecer as nossas ofensas. A segunda coisa que a justificação ela nos traz é a adoção. Olha, irmãos, é uma coisa gratificante saber que nós fomos adotados por Deus através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Hoje nós podemos Abba, Pai. Nós podemos falar desta maneira, porque nós fomos alcançados pelo poder transformador dado por Cristo na cruz do Calvário. É interessante, irmãos, quando nós pensamos no Senhor Jesus, que estava na cruz do Calvário, num momento de agonia, num momento de dor, num momento de sofrimento. E agora, o Senhor Jesus, em um clamor, em uma oração, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E esta oração feita pelo Senhor Jesus, ela continua ainda hoje viva, porque nós temos sido perdoados pelo amor de Deus mediante a obra do Senhor Jesus Cristo. A terceira coisa que a justificação ela nos traz é a substituição. Porque aquele lugar da cruz não era para o Senhor Jesus, ele era meu. Aquele sofrimento do Senhor Jesus não era dele, era meu. Aquela coroa de espinhos colocada sobre a cabeça do Senhor Jesus
ela não era dele, ela era minha. Ser pregado na cruz não era para o Senhor Jesus, é o que os meus atos pecaminosos mereciam. Mas é interessante, irmãos, que a palavra do Senhor nos afirma que o Senhor Deus fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Fez cair sobre o Senhor Jesus todos os nossos pecados. E pelas suas pisaduras, irmãos, nós fomos sarados. Isso não é mérito nosso, é obra redentora de Cristo. Isso não é porque eu era bom, eu era melhor, ou porque eu tinha alguma qualidade, porque Deus, olhando dos céus à terra, diz-nos a palavra de Deus, que ele não viu um justo sequer, todos se desviaram. Mas o Senhor Jesus, ele veio e nos comprou novamente. O Senhor Jesus, ele veio e nos resgatou quando estávamos perdidos, estávamos nas garras do inimigo. E agora ele baixa a sua mão, ele nos pega, ele nos tira, diz a palavra de Deus, de um charco de lodos e firma os nossos pés na rocha. Esta é a obra da redenção. Mas esta justificação tem uma outra coisa: a imputação dos nossos pecados. Esse termo justificar indica uma declaração legal da parte de Deus, na qual ele nos declarou agora justos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 5, nós vemos ali as bem-aventuranças. E eu poderia até acrescentar algo aqui dizendo: bem-aventurados aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Temos observado, irmãos, nestes momentos de tribulação que estamos passando, quantas pessoas estão sendo acometidas por este vírus, quantas pessoas estão neste mesmo momento que nós estamos aqui desfrutando da palavra de Deus, mas que estão nas portas dos hospitais, em tremendo sofrimento. Quantas famílias estão chorando agora por pessoas das suas famílias que estão entubadas, estão com falta de ar, estão só esperando o momento da morte. Mas uma das coisas que nos dói muito é saber que muitas destas pessoas, cujas vidas estão sendo ceifadas pelo inimigo por esta doença maldita, são pessoas que ainda não confessaram Jesus como Salvador. É momento, irmãos, de nós começarmos a pensar sobre esta verdade da palavra de Deus. A justificação, então, ela nos declara justos diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve ainda aos Romanos, no capítulo 3, no versículo de número 20, e a palavra de Deus diz assim:
Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei serve para nos mostrar o pecado, mas a lei não justifica, porque a justificação nós a encontramos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Quando nós andamos um pouquinho na palavra de Deus e vemos lá o profeta Isaías, no capítulo de número 50 e o versículo de número 8, Isaías capítulo 50 e o versículo 8, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas. Presente dado por Deus a nós. Este presente maior que Deus nos tem dado, irmãos, chama-se Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Deus encarnado, aquele que desceu a esta terra. Líamos alguma coisa algum tempo atrás, um pensamento do saudoso evangelista Billy Graham, em que ele dizia: o maior fato da história não foi o homem pisar na lua, mas o maior fato da história foi Deus ter feito carne e pisar nesta terra de pecado, e ainda ser rejeitado por aqueles que estavam ao seu redor. A justificação é uma declaração legal, no contraste com a condenação. Quando nós olhamos, irmãos, para o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, o versículo 1, a palavra de Deus, ela diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha, irmãos, isto não é porque nós sejamos melhores do que os outros pecadores. Não é porque nós somos especiais. Não é porque sejamos super-homens ou super-mulheres, mas é por estarmos em Cristo Jesus. Uma outra coisa que nós ainda dentro deste mesmo capítulo, nós encontramos, Romanos 8, o versículo de número 33 e o versículo de número 34, diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amados, que grande privilégio, que coisa maravilhosa, que coisa que nos enche de alegria, ao ponto de dar vontade de gritar, por saber, irmãos, que Ele está vivo no céu e está intercedendo por mim e por você. Ele está intercedendo por nós. E isso, irmão,
é maravilhoso, porque nós não temos méritos. Não é porque nós sejamos bons, mas é pela rica misericórdia de Deus. É interessante, irmãos, que se justificar fosse tornar bom, não fazia sentido o texto onde Deus condena quem justifica o culpado. Deus, ele é perdoador. É interessante, irmãos, que a justificação, ela envolve dois aspectos. Primeiro, não temos mais que pagar pelos pecados cometidos. Uma certa feita, eu e minha esposa estávamos em conferência em uma igreja, numa cidade chamada Guarapari, em Vitória. E quando nós voltamos das conferências, né, saímos de lá na segunda-feira, chegamos em Vitória. Por acaso, era dia da padroeira daquela cidade, né? A padroeira lá é a Senhora da Penha. E nós, eu e minha esposa, como a cidade estava toda fechada por ser feriado, falamos, vamos acompanhar esse povo e vamos lá no convento da Penha. E nós começamos a subir. E eu estava com alguns folhetos na mão para distribuir. E a minha esposa, naquele momento, falou, toma cuidado, não vai espalhar folheto aqui não, porque eles vão te jogar dessa pedreira abaixo aqui. Mas eu não estava me importando com isso. Mas o interessante é ver as dezenas de pessoas subindo uma ladeira de joelhos, pessoas assentadas à beira da estrada, em completa oração ou reza. Eu não posso saber o que estava acontecendo naquele momento. Mas uma coisa eu sei, irmãos, que eu não preciso mais fazer nenhuma penitência, porque os meus pecados foram perdoados por Cristo Jesus. Quando eu observo a palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 5, e o versículo de número 24, eu encontro a palavra de Deus, ela dizendo assim, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que grande presente, irmãos. Que grande presente é este que Deus nos tem dado. Ele nos tem dado a vida eterna e o próprio Senhor Jesus, ele está dizendo que nós não entraremos mais em condenação. Não entraremos mais em condenação. A segunda coisa que a justificação envolve, desses dois aspectos, é que Deus considera a justiça de Cristo como sendo nossa. Como os nossos pecados foram jogados em Cristo, agora a justiça de Cristo, ela é jogada em nós, em mim, em você. Ela é jogada em nós. Não é pelo que eu faço que eu sou justificado, mas é pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. O centro da vontade de Deus para a sua vida é Cristo. O centro da vontade de Deus para a minha vida é Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus. É interessante, irmãos, que quando Adão pecou, sua culpa foi imputada a nós. E o apóstolo Paulo, ele diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na justificação, a justiça de Cristo, ela também é imputada a nós. Não se trata de nossa justiça, mas a justiça de Jesus é atribuída aos homens, como vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses 3:9, 1 Coríntios 1, versículo 30. Só para nós encerrarmos aqui, irmãos, qual é a consequência do pecado? Qual é a consequência do pecado? Se nós observássemos a palavra de Deus, nós iríamos ver, por exemplo, lá no passado, lá na história de Davi, Davi sofreu as consequências do seu pecado. Era o homem segundo o coração de Deus, mas as consequências do seu pecado, mesmo tendo sido perdoado, as consequências, ele arcou com elas. E nós também arcamos com as consequências do nosso pecado. O ladrão lá da cruz morreu, apesar de ter sido perdoado por Cristo. Ele se arrependeu dos seus pecados. O Senhor Jesus estava do seu lado e lhe diz: hoje estarás comigo no paraíso, mas não vivo da maneira que você está. Você irá passar pela morte para estar comigo. Consequência do pecado, ele pagou. É como nós vemos em Lucas 23:43. A importância desta doutrina da justificação. A fé em Cristo dá-nos confiança em Deus, que nunca nos fará pagar pelos nossos pecados, porque Jesus já pagou por mim e pagou por você. E agora, irmãos, nós podemos dizer o seguinte: eu e você, não por méritos nossos, mas Deus nos fez cidadãos do céu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um cidadão do céu? Examine-se o homem a si mesmo. Você não tem que responder para mim, mas responda para si mesmo. Você é um cidadão do céu? Não é porque eu mereço o céu, não é porque eu seja bom, mas é porque Jesus, pela sua infinita graça e amor, ele levou sobre si os meus pecados. Que Deus nos abençoe e que nós realmente sejamos justificados pela fé em Cristo Jesus. Amém. Amém.